Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curte, comenta. Todos os dias, irmão, posto uma mensagem de Deus para a nossa meditação. Faço oração por você. Todos os dias eu estou orando, intercedendo pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Amém? A palavra de hoje está no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 49, fala assim: E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa os pecados? Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos entender um pouco esse contexto aqui. Um homem chamado Simão, ele é fariseu e ele convida Jesus para ir à sua casa. Só que eu quero deixar frisado aqui que Simão, um fariseu, quando ele convida Jesus, ele não está convidando Jesus porque ele quer Jesus perto dele, ou ele tem uma intenção de se arrepender dos seus pecados. Ele convida Jesus para observar Jesus. A intenção dele era ficar observando Jesus e suas atitudes, posicionamento de Jesus em algumas coisas. Vamos lá. Jesus, ele vai para a casa de Simão. E eu quero já deixar um ponto aqui também frisado. Jesus, ele é conhecedor da mente e do coração, certo? Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabia a intenção do coração de Simão. Mas Jesus, ele não perde oportunidade. E ninguém pode, irmãos, chegar diante de Jesus e dizer que não teve oportunidade de ter conhecido Jesus. Simão teve a oportunidade de ter conhecido Jesus, de ter se arrependido dos seus pecados, pois o próprio Jesus foi até a casa de Simão junto com ele. E observe, irmãos, que Simão, ele recebe Jesus na casa dele, põe Jesus à mesa. E Simão, irmãos, ele não cumpre as tradições judaicas, que naquela época, quando um homem era convidado para uma casa, todos os judeus, né, era a tradição dos judeus, lavar os pés, dar um beijo na testa, como saudação de ser bom, de boas-vindas, né? E Simão não faz isso com Jesus. Observe que Jesus chega, senta à mesa e Simão prestando atenção ali no discurso de Jesus. E, irmãos, Jesus não perde tempo. Jesus vai para a casa de Simão e uma mulher pecadora está sabendo que Jesus está ali. E ela chega por detrás, aos pés do Senhor Jesus e chora aos pés do Senhor. Ele chora aos pés de Cristo Jesus. Ela se humilha ali aos pés do Senhor, lava os pés do Senhor Jesus com... Tá muito escuro aqui, irmãos. Só tentar aqui ver se melhora. Lava os pés do Senhor com lágrimas e seca os pés com seus cabelos. E Simão falando consigo mesmo no seu coração. Observe aqui que no versículo 39 fala assim, ó: Quando isto viu o fariseu, quando Simão viu esta mulher aos pés do Senhor, que tinha convidado, falava dizendo, se este, olha, ele falava consigo, ó, convidado falava consigo, dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual esta mulher que lhe tocou,
pois é uma pecadora. E eu quero deixar mais algo frisado aqui. Observe que Simão, ele fala consigo mesmo. E Jesus, ele responde Simão. E quantas vezes, irmãos, nós pedimos a Deus que fale conosco e Jesus está falando e a gente não consegue identificar que é Jesus. A gente não consegue entender que Jesus está respondendo aquilo que falamos. Observe que Simão falou só com ele. E Jesus, conhecendo a mente e o coração, responde aquilo que ele só falou com ele. E ele não ouve, ele não entende que Jesus é onisciente. Estava falando com ele aquilo que ele simplesmente falou só com ele próprio. E quantos de nós estamos assim, quantas pessoas estão assim pedindo a Deus uma resposta, pedindo algo da parte de Deus e Deus está falando e nós simplesmente não conseguimos ouvir, não conseguimos discernir a voz de Jesus. E Simão indaga dizendo, né, se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia identificar quem é esta mulher. A preocupação de Simão era essa, que Jesus, se fosse um homem de Deus, não poderia ser tocado por um pecador. Aí Jesus fala para Simão, Simão, existe um homem, conta uma parábola, né, que duas pessoas devem para ele. Um devia mais e o outro devia menos, mas ambos, o seu Senhor perdoou. Quem você acha que amaria mais? E ele falou assim, eu creio que aquele que mais devia, mais amou. Ele falou, tu julgaste bem. Esta mulher, desde a hora que eu cheguei aqui, que ela me viu, ela não para de chorar nos meus pés e lavar meus pés com lágrimas. Enquanto você nem sequer lavou meus pés quando eu cheguei na sua casa. E isso é tradição dos judeus. Ele nem recebeu bem Jesus como a tradição. Para ser um fariseu, né? E você não me beijou na testa. E essa mulher não para de beijar meus pés. Meu Deus. Irmãos, Jesus, ele estava na casa do fariseu. Só que lá o fariseu por si só não recebeu Jesus no coração. Mas aquela mulher, ela reconheceu que era pecadora, que era miserável. E ela sabia o lugar dela aos pés de Jesus. E eu quero liberar uma palavra para você. Muitos estão procurando lugares à mesa. Muito querem estar à mesa com Cristo Jesus. Mas poucos estão em Cristo Jesus. Que até mesmo na mesa, Satanás também se sentou com Jesus. Na última ceia, o próprio Jesus disse, ó, todos vós aqui estáis limpos, menos um, que Satanás já está nele. Então, meu irmão, Jesus também diz, quem quer ser o maior lá no céu, seja o menor, seja servo um dos outros. Então, todos ali que estavam à mesa, não estavam em Cristo Jesus. Não estava querendo se arrepender dos seus pecados. Mas aquela mulher, quando ela se aproxima de Jesus, ela sabe o lugar dela, que é aos pés do Senhor. É o lugar de adoração, o lugar de humilhação, o lugar onde ela se arrepende dos seus pecados. Irmãos, devemos buscar o nosso lugar. Nosso lugar é aos pés. Nosso lugar é o lugar onde o Senhor nos colocou, aos pés dele. Um lugar de adoração, um lugar que vamos nos humilhar diante do Senhor Jesus. Todos ali queriam estar no melhor lugar. Todos ali estavam no lugar de honra. Mas somente aquela mulher recebeu aquela palavra que os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Todos estavam em posições de honra.
Mas Jesus, ele não deixou de ir na casa de Simão sabendo o coração dele. Jesus foi e lá Jesus ganhou almas para o reino de Deus. Lá pessoas se arrependeram dos seus pecados como aquela mulher. Meu Deus, que forte, irmãos. Muitos só querem ter posição. Muitos querem estar na mesa, mas nem todos que estão na mesa estão com Cristo Jesus e Cristo neles. Nem todos. Aleluia, glória a Deus em nome de Jesus. Que nós possamos aprender com esta parábola, com esta história, com esta mulher, que o nosso lugar de servo é estar aos pés de Cristo, é estar com Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família. Se essa palavra falou com você, diga: eu creio, eu tomo posse, compartilha, curte e comenta em nome de Jesus.